Tá gravando. Ah, bugou. Foi. Fala, galera, beleza? Quem fala é o Nether Star Gamer e hoje eu vou desligar o canhão de flechas que tá enchendo o saco. Eu desligaria se eu não tivesse bugado. Ei, que bosta! Bem agora que eu tô gravando é o bugo. Parece até que o Minecraft tá armando contra mim, caramba! Ah, foi! Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Nether Star Gamer e eu vou desligar esse canhão de flecha que além de tudo me dá lag! Não. Vai assim. E agora eu vou fazer um botão que liga ele sozinho, porque eu não esperava que eu ia ter que desligar, então corte rápido. Depois de desbugar eu voltei aqui e resolvi mostrar como que faz, e na verdade é muito facinho. O botão que liga automaticamente o bagulho. Bom, daqui a pouco eu mostro como esse canhão funciona, mas primeiro fazer mostrar como funciona. É esse comando aqui, barra, opa, escrevi errado. Vocês vêm aqui bonitinho, tá no lugar errado, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. No caso, precisa do XYZ, que vai ser o XYZ do bloco comando 2 blocos acima. Mas eu vou usar tio, que é o meu XYZ atual, e vai ser redstone, no caso redstone wide, o tile name, que é o bloco. É como dá pra ver que é uma redstone, que no caso é porque redstone não pode ser colocado no ar e tudo mais. Ó, se eu deixar esse comando, eu não dei Ctrl+C, então não dá pra dar Ctrl+V, né? Se eu deixasse o comando só assim, ele colocaria um redstone wire, que é um fio de redstone, em tio, que é o atual do bloco de comando, mas eu quero 2 assim, então aqui eu coloco 2 e coloco um bloco qualquer, que eu vou usar uma areia, e o que liga são pulsos de redstone. Isso. Mas o que é isso e o que isso faz? Bom, isso é um canhão de flechas infinitas. Ué, vamos... velho, fiz merda. Fiz caquinha. A pura verdade. Pelo menos a lava não tinha caído ainda na redstone. Isso é um canhão de flechas infinitas. O dispenser só tem 0 flechas. Eu clico aqui
passa um tempinho ele começa a tirar. E como você pode ver, se eu ficar aqui, eu fico recebendo flechas. Ó, tô recebendo flechas. E o dispenser para de atirar. E isso é um hopper. Mas como tá aparecendo flechas aqui? Esses pulsos de redstone ativam esse comando block. Ó, deixa eu pegar o comando que tá aqui. E esses pulsos de redstone ativam o comando block. Cada comando que o comando block realiza libera uma flecha. Liberando uma flecha em cima do hopper, vai uma flecha pro dispenser. E o pulso na mesma velocidade que ativa o comando block ativa o dispenser. Então dá pra entender como que funciona. Aqui não pode ser bloco em cima do hopper, senão minhas teclas estão ficando. Senão eu colocaria bloco e aí começaria a bugar. Viu? Parou de funcionar. Porque as flechas estão caindo pra fora. Mas você viu que se eu tiro o bloco começa a funcionar. Todo mundo sabe, né? Sei que eu expliquei. Mas então, voltando ao foco principal do vídeo de hoje. Mostrar o meu mundo com todas as minhas invenções de redstone. E isso aqui que tá sob construção, mas ia ser um gerador de cobble bem rápido. As teclas estão ficando presas. Bom, mas como é que... o carrinho. Mas se tá tapado o dispenser, como que pode ele matar alguém? Simples, ó, barra game mode 0. Aí ele tá tapado. As flechas vão pra esse corredor, eu sempre no carrinho e eu morro. Na teoria era pra aparecer uma cadeira elétrica, mas não deu muito certo. Isso aqui, verdade, é muito nem tanto básico. Isso aqui tem na verdade, além de subir esse pistão que sobe a pessoa que tá aqui, ele tem uma engenhoca de comando block dentro, que deixa o mundo com umas condições favoráveis para minhas invenções de redstone. Como você pode ver, esse hopper aqui é só decoração lá de fora. A redstone só estende para lá e ativa o pistão. E aqui onde tem os comandos blocos, eu acho que tem alguns além desses. Não, tem não. Vou colocar o hopper de novo, que para quem tá acostumado com mining português e não sabe o que é o Benedito. Isso aqui tira qualquer chuva ou trovão que tiver. Ainda bem que o comando era básico, né? Coisa. Minhas teclas estão ficando pretas. Vocês devem estar pensando, se não pode redstone no ar, como eu consegui colocar essas? Simples, isso aqui é um bloco especial chamado barreira. Eu vou pegar um para mostrar. Quando eu pego uma barreira na mão, me mostra onde tem barreira. Mostra um proibidinho onde tem. Se eu colocar no chão, não consigo atravessar. Mas se eu tirar isso aqui que cria esse proibido que tá pra vista, o proibido vai desaparecer, mas eu posso ver através da barreira e tudo mais. Nem vejo que nem o vidro que tem risquinhos, mas
tem isso aqui, né? Eu não posso atravessar. Bom, voltando de novo ao foco do vídeo, mostrar o mapa. Aqui eu vou colocar o que é o comando que impede de ter tempo ruim, porque aí a iluminação fica baixíssima. Ó, isso aqui faz o bloco de comando não, entre aspas, falar, porque ele dá aquela mensagem no chat de que o comando foi usado. Isso aqui vai sempre ficar no tempo que tiver, que no caso esse aqui faz no spawn mob, e no caso esse aqui seta mais ou menos de manhã, então vai estar sempre mais ou menos de manhã. Isso que eu já mostrei, então eu vou colocar redstone de novo. E vou pegar. Deve estar se tiver alguém assistindo esse vídeo, que eu duvido, já deve ter um monte de gente me xingando, porque dá pra pegar o bloco com o botão no meio. Mas eu tô de notebook, meu notebook não tem botão no meio, nem scroll do mouse tem. Esse botão levanta o pistão, eu ando pela escada, mas olhando pra cá, pra ninguém ver a escada. Quando eu tô gravando eu olho pra cá. Mas é isso mesmo. Olha, isso aqui é uma legenda de uns sinais de beacon que eu fiz, eu vou apertar pra mostrar. Aqui, oi, minhas teclas estão travando. Ó, tá escrito lá, aperte o botão para voltar. Em construção, esse sinal quer dizer que coisas de comando bloque o outro. Agora eu vou voltar. E essa aqui é minha forma de cana, nem tão automática. É só pra não ter que ficar coletando e pondo no baú. Ó, eu passo essa aguinha. No fim tem um hopper. Aí você me pergunta, mas como essa cana tá no pé? Dá pra ver ali, ó, a aguinha, não é hack. Eu aperto. Quando fica a cana pra trás eu passo pra pegar, mas normalmente é só uma ou duas. E vamos pra esse baú. Esse hopper tá tapado porque é só caminho. E desse baú parte outro sistema de redstone com comparelhos. Um medidor de cheiura do baú. Eu vou colocar algumas stacks de item pra dar pra ver que vai acender mais luz e tal. Ó, já deve ter. Ó, já acendeu mais duas. Segunda, terceira essa. Vou jogar direto nesse hopper pra ficar mais rápido. Como que dropa a stack inteira? Shift Q, Ctrl Q. Ó, tô dropando vários itens que às vezes estão sendo pegados de volta. Vou tirar essas tulipas aqui. Puta merda, esses hoppers são devagares, hein? Ó, já tá acendendo mais, já acendeu a quarta. Aí dá pra entender como funciona. O máximo de cheiura é 15. Porque é o máximo de redstone
que uma sacodinha de redstone pode conduzir. Aqui para eu reconstruir o que eu quebrei. Bom, a farm de cana já deu para ver. Agora eu vou mostrar mais alguma coisa. Ah, tem isso aqui. Que no caso esse aqui não dá pra matar porque não tem hitbox, então dá pra clicar nos blocos através dele. Eu não sei por que diabos não dá pra matar o invisível, mas dá pra... Ui! Tô bugado! Ó, dá pra pegar a espada dele, que no caso tem vários aqui, né? Mas eu vou passar uma lavinha atrás dele pra dar pra ver que ele existe mesmo. Eu não me preocupo muito porque... Ó, ele tá pegando fogo, ele tá aí mesmo. Eu não me preocupo muito porque eu não sei por que diabos, como eu já disse, o invisível não morre. Só me preocupo quando eu tenho que matar ele, que acaba matando esse item flame junto e um monte de coisa junto. Mas tem um comando que mata ele. Mas um monte de coisa, nem tanto, mas bastante coisa, além do negócio, vai sumir, quer ver? É assim o comando. Eu morro. TNT morre, mas no caso as TNTs que morreram estão sendo spawnadas continuamente por um outro sistema qualquer de redstone. E aquele item frame também morre. Ó, esse aqui não tem slab de baixo. Caramba, aconteceu. E tem braços, porque se você pegar o normal, você vai ver que tem slab embaixo e nenhum braço. Esse aqui não dá pra encostar nele, e eu acho que eu não fiz nenhum que não tenha braços. O botão queimou, verdade. Ó, como a partir de agora tem os invisíveis, eu vou escolher a cabeça de alguém, do Herobrine, de algum youtuber, do Notch ou do Jeb pra fazer. Deixa eu ver. Vou pegar a cabeça do Mike. Que no caso o nick dele é Mike The Link, pra quem não sabe. Puta merda. É só pegar o comando que tá nesse aqui e tirar a parte que deixa ele pequeno. Eu vou até lá pegar um command block. Seria mais fácil digitar. Ó, você tá vendo que aqui tem esse buraco. Se eu não me engano, eu fiz ele pra qualquer coisa, se tivesse uma armor stand excessiva, fosse só quebrar o command block. Ó, eu vou abrir esse command block. Ó, dá um Ctrl V no command que tá esse aqui, que daqui a pouco eu vou explicando os comandos. Mas eu vou dar uma explicadinha básica agora. Ó, barra summon armor stand. Cria um armor stand. Tilt 3. Por que tilt 3? Porque senão ele ficaria preso no command block. E tilt 3 ele acaba caindo do céu, na verdade. Show arms 1 para mostrar os braços. Small 1 que eu vou tirar é para deixar pequeno.
Invisible 1 é pra deixar invisível. Mas você fala, não tem nada aqui. Vou colocar a cabeça. Vou colocar a cabeça nele pra você poder ver. Vou colocar uma espadinha. Ou um peitoral. Com cabeça, espada e peitoral fica parecendo até um fantasma. É engraçado. Ó, eu clico aqui, aí você me fala, não tem nada aqui. A hitbox tá aí até aqui em cima, mas o bonequinho, olha ele aqui embaixo, bonitinho. E pra finalizar, assim que eu... Esse aqui que não tá caindo por motivos que eu mudei um pouco o comando dele. Ó, esse aqui é de 1.5, que é um bloco meio acima do command block. Show arms 1 para mostrar o braço, no gravity para não cair. E summon armor stand eu já expliquei. Tio tem que colocar com espaço entre um e outro. Aí quando você colocar um número à frente do tio, ele adiciona esse número para coordenada. Ah, mas que coordenada? Você me pergunta. Tá vendo X, Y, Z? Se você colocar no primeiro tio, adiciona para coordenada X. Segundo tio Y, terceiro tio Z. Ah, e outra coisa. Ó, é andando pra frente e pra trás no sentido que eu tô olhando, ou seja, sul e norte Z e leste e oeste X. Esse aqui é pequeno, invisível, não cai e... Ai, eu esqueci de mostrar que ele tem braços. Mas como dá pra saber se tem braços? Tá vendo esse normal sem braços? Por espada nenhuma, coitado. Ó, esse aqui não tem os lábios embaixo. E tem braços. Que é só digitar o comando normal. Eu coloco sempre uns blocos acima. Show arms 1 para braços. No blast plate 1 para sem os lados. E tem esse parênteses aqui que é para representar que é tag de data e vírgula entre cada tag. Esse aqui eu já mostrei. Não. Você coloca show arms 1, marker 1. Ó, não importa quando você clica, você não vai conseguir colocar nada nele. Nada, absolutamente nada. É só uma armor stand, não dá pra colocar nada. A hitbox, na verdade, dele deve estar dentro desse botão, porque na verdade existe, mas é muito pequena. Mas é tão pequena que deu pra ver que eu não consegui colocar, né? Pronto, agora tem um botão no pé dele. Ah, odeio. Tô aprendendo a tecla. Bom, esse sistema de redstone aqui que tá escondido, no caso eu já mostrei. Isso aqui é uma base para o sistema de redstone, na verdade. É uma togolete com um sinal de redstone, muda o sinal que está saindo daquele repeater. É simples, é um novo sistema de repeater que quando tem um repeater virado no lado de outro repeater e o repeater que está virado no lado está ligado, o sinal do outro está travado, não muda. Pode estar desligado ou ligado, mas ó, ele não muda. Não importa, nada muda. Só coloca 3 redstones aqui, formando esse L aqui, só que menor. Coloco uma pedra numa das pontas. Na outra ponta coloco um repeater apontando para ela, mas não na ponta do lado.
e coloca e para de ligar o botão, coloca uma taxa assim. É mais fácil mostrar a imagem de como tá. Esse esqueminha aqui é muito maneiro. Ó, eu aperto esse simples botão. Tan, tan, tan. Pera, não deu pra falar o que tan, tan, tan. Esse sistema aqui cria os trovões. E esse totem aqui é criado por esse sistema. E se você quiser, você pode fazer um sistema que além de dar trovões, fala, o Herobrine está te vigiando. Ah, vamos lá pegar um command block rapidinho e já mostro como fazer o sistema que fala o Herobrine está te vigiando. Como você deve ter reparado, aparece lá no chat, que é falado por esse command block, /senha lá. Nós vamos usar o mesmo sistema para dizer o Herobrine está te vigiando. Eu vou escrever em inglês. Mas todo mundo deve saber que o Herobrine está te vigiando. Mas por quê? Por que parou de dar trovão? Pelo seguinte... Opa. Esqueci de que cor era o vidro que eu quebrei. Deixa eu olhar de longe. É laranja. Que esse é o bico. Comprei esse. Acho que aqui tem coisas de command blocks. Ué, será que o bicão quebrou? Ah, tá. Esqueci de checar se tudo tava ok antes de começar o vídeo. É nisso que dá, ó. Nisso que dá. Aí, agora sim. Ó, esse sistema aqui vai criar o totem e trovejar, mas agora com uma diferença. Olha o chat. Bom, agora eu vou apertar esse botão simplesmente para os trovões, para de falar que o Herobrine está me vigiando e apaga o totem da face da terra e faz mais algumas coisas. Ou não. Deixa eu ver. Ah, sim. E liga esse repeater de novo. E coloca ele aqui de novo, na verdade. Nossa. Enche muito o saco quando a cabeça cai bem em cima desse vidro. Por quê? Mas por que eu joguei lá no negócio? Eu não sei por que diabos, mas a cabeça dropa ao invés de sumir. Então, aqueles funis, quando a cabeça dropa, a cabeça vai indo pra cá e acaba chegando nesses funis que vão descendo. E por esse barulhinho, né, é o motivo que eu desci. Até onde tem um sistema de redstone que vai gerando pulsos de redstone e um dropper. E embaixo desse dropper, coloca um item. Se eu não pegar o item, né? Digo se eu não pegar o item, né? Ó, coloca um item, o item vai lá pro beleléu. Agora eu tenho que...
Aí como tem bastante água lá naquela fossa, sai em volta de onde tem o negócio dele. Brine que eu coloquei por motivos incendiários. Deixa eu achar o ABRBR. Que redstone é essa que quebrou? Ah, só essa redstone aqui. Tá. Nada demais. Não quebrei. Aqui o buraco onde eu desci. Perdi desse buraco. Tá, agora que eu já expliquei. Ah, eu tirei o sistema que falava o Herobrine está te vigiando. Agora que eu já expliquei mais ou menos o que se faz, partiu falar como faz. Isso aqui faz cair uma... Deixa eu ver a ordem. Só sei que o primeiro é esse. Ah, eu tirei o sistema que fazia o relâmpago, cheio do Herobrine SWAT 1000. Puta merda, vou ter que pegar as coordenadas daqui de novo. Ah, coisa irritante, caramba. Parou, parou, parou. Ah, agora o 1687. 1686. X porque pode ser qualquer número no Y, de altura 625. Um 686. Vou colocar 35 aleatoriamente. Ou melhor, 61, que eu acho que era o número certo. Pra garantir, 625. Ah, é menos 375. 375, copiei errado. Summonou aqui perto, caramba. Será que é por causa da altura? Não era pra estar fazendo um negócio gráfico também, no trovão? Uai, com certeza que era pra estar fazendo um efeito gráfico trovão. Deixa eu tentar com tio. Pega minhas coordenadas. Ué! Só colocar um 686. Canal por causa da primeira. Não por causa da segunda. Ué. Por que falhou daquela vez? Ah, não sei. Vou entre aspas cortar, né? Porque não vou ser cortar de verdade. Pronto, voltei. Voltei pra quê? Pra pegar um command block, obviamente. Agora essa maldição aqui vai voltar a fazer trovão.
voltar a falar que o Brian tá me vigiando. Bom, eu vou apertar aqui em seguida. Não apertar aqui, por causa que vai apertar também. Ó, para mostrar. Primeiro esse cria uma falha incêndio, que é uma areia caindo um pouco para cima daqui, 10 blocos. E nas coordenadas daquele vídeo que eu calculei e coloquei a distância do bloco de comando. Aí, tempo que vai ficar é 9999 só para funcionar. Hurting Tights é porque machuca quando cai, que nem Envy. Fall Hurt Amount é metade de seu HP. Ah, caramba! Esse aqui eu fiz a mesma coisa na hora de calcular, mas é 4 blocos para cima. E esse aqui 2 blocos para cima. Eu fiz a mesma coisa na hora de calcular as coordenadas do vidro. Eu calculei a distância do comando block. Isso aqui. A diferença é que spawnam mais para cima. 2 blocos, porque se fosse só um acabaria os blocos sendo esmagados, se dropando. Descobri isso como testar. Aí esses são esses 2 blocos de ouro, o bloco de diamante. Aí vem o que sumona Netherrack. Tá, tudo mais, bloco, 2 pontos Netherrack e 15. Por que 15? Na verdade são 16, mas esse comando de bloco tá um bloco pra cima dos outros, então vai ter que subir um bloco menos. Esse aqui é 19, na verdade 18, porque eu já expliquei. E o bloco Minecraft 2 pontos para Zord. Só falta explicar o sistema da cabeça. Ai, ai. As coordenadas para incêndio aí começa a complicar, né? Bloco 2 pontos escuro, data 2.1, que é o jeito que vai estar virado. Time 999, que é pra não sumir enquanto cai. Tylo e Tight Data. Skull Type precisa de outro colchete. Skull Type 3, que é pra ser cabeça de gente. Rotation 8, que é pra olhar pro sentido que tá olhando. Extra Type, que é o dono, é o Herobrine. Que no caso de item você não usa Extra Type, mas como eu tô invocando o bloco, não o item da cabeça dele. Ó, mas pra provar que isso dá dano mesmo, ó, eu vou ficar em cima desse vidro no Game Mode 0. Coisa que eu nunca experimentei. Mas eu posso que... Ai, caramba, esse bloco... Qualquer coisa que eu vou vai me matar, né? Mas é sério, eu não esperava que isso acontecesse. Não mesmo. Puta merda. Queria só ter algum comando que me passe o chat. Viu? Dá dano. Ué. Por que o bagulho parou de fazer barulho? Ah, tá. Acabou ficando permanente o sinal. Ó, mas olha a mágica. Sumiu, né, o repeater. Parece de novo. E esse repeater tá indo pro sistema que eu já expliquei, que mata os itens. Isso aqui era pra quando eu ainda não tinha sistema que coloca o repeater de novo.
Indo agora pra cá, que é o que eu acho mais da hora. Isso aqui é um timer de redstone, um bloco de comando bem simples. Agora eu pergunto, o que ele faz? Tá vendo o que ele faz? Isso aqui, ó. Essas TNTs. Toda hora TNT caindo. Ei! Toda hora. Já fez vários buracos até abrir, ó. 4 contando com o atual. Mas 4, eu acho. Eu acho que são 4 contando com o atual. 1, 2, 3, 4. Não, são 5. São 5 contando com o atual. Olha, eu vou explicar como funciona agora. O bloco de comando fuse barra summon primate TNT, que é TNT explodindo. Tio 40, que o primeiro buraco foi aqui mesmo, o segundo tio 10, ou seja, ali do lado, e foi indo. 40 já é o quarto. Quinto, menos um bloco abaixo do bloco de comando, que é no nível do solo, e tio que é aqui mesmo, nessa linha da coordenada Z mesmo. Fuse 999. Lembrando, um distante do tio, cada tio um distante, sem contar os números, um espaço distante do outro. E colchetes sempre fecha quando se abre. Fuse, 2 pontos, lembrando. Fuse começa sempre, cada tag começa com maiúscula e coloca um monte de 9 desde que não esteja ultrapassando o limite que o jogo deixa. Aí agora eu vou ensinar como fazer o timer de redstone, porque a ligação entre o timer e o command block tá meio óbvio. Ó, coloca um repeater, aí coloca outro. Dá um clique direito em cada um, mas não adianta dar o pulso de um botão. Tem que clicar e clicar de novo bem rápido numa alavanca. Foi muito rápido mesmo que eu fiz isso. E vai ficar explodindo ali. Até eu tô satisfeito e não querer mais buraco. Mas isso faz buraco muito rápido mesmo. Quem me dera tivesse um bloco que fizesse um buraco nisso em só uma picada no Minecraft Vanilla. Seria tão fácil de minerar. Bom, e acho que isso é tudo pessoal. Não, eu esqueci só uma coisinha. Minha caverna secreta. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Eu ia fazer um sistema de redstone, mas aí cansei e desliguei e fui para outro mundo. Minha caverna secreta. Oh! Tem um botão que entra pro UFO. Oh! Que o UFO leva ou para fora do UFO, ou para fora da caverna, ou para o alto e além. É bem alto mesmo. Bom, agora a maioria disso é construção. Tem pouquinho de bloco de comando nisso. Só usei um comando, aliás. Só que minhas setinhas estão encalhando. Ó, é só colocar tp, @p, que é o player mais próximo,
player mesmo, só funciona com player. Coloca as coordenadas de onde você quer, que no caso é no mesmo lugar do na coordenada Z, 4 distante na coordenada X, 26 na coordenada Y, porque eu peguei a coordenada Y, fui até lá e peguei mesmo. E os outros números era a rotação que eu não tô afim de explicar, mas ia fazer o player ficar olhando pra cá. Mas então, você... não tem segredo, caramba, não tem segredo. Você vai até o lugar que você quer teleportar e coloca as coordenadas, primeira X, depois a Y, depois a Z, do comando que tá escrito /TP, não tem nenhum segredo. E por hoje é tudo, pessoal.